Oi, pessoal, boa tarde. Vamos falar de resistência aos antibióticos? Então, descomplica, meu bem. Staphylococcus aureus é um coco gram-positivo, ou seja, uma bactéria que existe na nossa microbiota, na microbiota da pele, na microbiota do trato gastrointestinal, sem causar absolutamente nada. Mas ela tem um potencial de causar doenças em humanos, como, por exemplo, doenças de pele. E aí a gente pode citar o furúnculo, foliculite, impetigo. 10 anos depois da penicilina entrar no mercado, na década de 50, a maioria das cepas de Staphylococcus aureus que eram identificadas dentro dos hospitais eram já resistentes à penicilina. Como alternativa para tratar essas infecções por bactérias produtoras de penicilinases, a oxacilina entra no mercado em 1960. Porém, em 1962, a gente já tem o primeiro relato de resistência. A oxacilina é uma meticilina. É a única meticilina que nós temos no Brasil. Então, a resistência do Staphylococcus aureus a esse antibiótico foi denominado MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. E quando essa resistência ocorre na comunidade, a gente vai chamar ela de CA-MRSA. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Até a década de 80, a maioria dos relatos de MRSA eram hospitalares. A partir da década de 80, infecções em minorias nos Estados Unidos com o MRSA começaram a aparecer. Até que surtos em usuários de drogas, militares, jogadores de futebol começaram a chamar a atenção. Cerca de 40% das pessoas têm os Staphylococcus aureus nas narinas, mas sem causar absolutamente nada, como eu falei no início do vídeo, a microbiota. Acontece que esses surtos, eles eram causados por um tipo de Staphylococcus aureus mais resistente, mais agressivo, que a gente chama de mais virulento. Então, em 1990, houve 4 mortes de crianças relacionadas com CA-MRSA, e isso ocorreu em Minnesota e chamou muita atenção da comunidade científica. O CA-MRSA, ele é mais virulento porque ele possui mais toxinas. Dentre essas toxinas, existe uma toxina chamada leucocidina de Phantom Valentine, que é uma toxina que pode causar até fascite necrotizante. Essa toxina de Phantom Valentine, ela lisa leucócitos, né, células brancas no nosso corpo, chamadas neutrófilos. São importantes células na defesa contra agentes estranhos. E esses neutrófilos são produtores de grânulos. Então, ele lisa essas células e lesa o tecido subjacente. Apesar dele ser mais resistente que as amostras sensíveis à oxacilina, que são normais na comunidade, ele é mais sensível a outras drogas não beta-lactâmicas do que comparado ao MRSA hospitalar. Em 2002, 14 adolescentes, jogadores de um time de futebol de uma escola, contraíram doenças com CA-MRSA. Tudo começou com um menino que teve uma lesão durante o futebol. Vários desses adolescentes deram entrada ou com sepse ou com coagulopatias no hospital e 3 deles foram a óbito. Mas calma, gente, não é para proibir os filhos de jogar futebol, não. Não é tão frequente essa infecção, graças a Deus. Em 2015, Evangelista e Oliveira descreveram 10 publicações brasileiras que relatavam 21 casos, onde havia infecções de tecidos moles e pele por CA-MRSA. Todos esses casos tinham tido complicações, como sepse, endocardite, pneumonia necrotizante, osteomielite, e era mais frequente em crianças, adolescentes e adultos jovens. Um tempo de internação longo, de média de 40 dias, mas só houve uma morte. A doença é mais frequente em outros países como Dinamarca, Austrália e sempre em locais onde há aglomeração de pessoas, como creches, atletas, contato físico muito próximo. O tratamento está baseado em antibiótico terapia com vancomicina, clindamicina, ou sulfazotrin e principalmente na drenagem das lesões e as regras de higiene básica. Então, são elas: higiene ambiental, diminuir o contato pessoal quando possível, curativo nas lesões para não transmitir essa doença, uso de sabão líquido nesses locais onde se compartilha objetos e, se possível, reduzir ao máximo o compartilhamento de objetos. Esse tema foi pedido de um colega, é uma infecção muito interessante porque produz essa toxina, é a única a produzir essa toxina e pode causar desde infecções de pele simples até uma fascite necrotizante, que é uma doença muito grave e pode evoluir muito mal rapidamente. Então, descomplica, meu bem!